Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto aqui no canal é NPS. Vamos explicar um pouquinho o que é o NPS, qual que é a diferença entre uma pesquisa de satisfação tradicional e o NPS. É isso que a gente vai explorar hoje, ok? Bom, vamos lá. As empresas elas estavam habituadas a medir a satisfação do cliente fazendo uma pergunta simples. Bom, em geral, toda essa questão de preocupação com a satisfação do cliente começou perguntando para ele se ele estava satisfeito ou não com o atendimento que ele teve. Isso poderia acontecer num atendimento telefônico, num atendimento presencial, numa visita presencial. O que começou-se a perceber? Que isso era bastante raso, né? Perguntar se ele ficou satisfeito sim ou não era uma fotografia momentânea. Perguntar se ele ficou satisfeito ou não estava olhando para apenas aquela situação isolada, aquela experiência de forma exclusiva. Aí em 2003 surgiu uma corrente muito forte para que a gente olhasse não mais somente a satisfação do cliente com um processo ou com uma experiência pontual, mas sim o nível de lealdade do cliente em relação à marca. Isso foi baseado nas teorias de Voice of Customer, né? A gente vai deixar aqui para vocês algumas referências bibliográficas para consulta, legal? Bom, então além de você saber se ele estava satisfeito ou não, era importante entender qual é o nível de lealdade, cumplicidade dele com aquela empresa ou com aquela determinada marca. Foi aí que apareceu a oportunidade, né, do NPS. Bom, em 2003, houve uma publicação na Harvard Business Review do Frederick Reichheld, a gente vai deixar também a referência para vocês aqui, sobre a importância de olhar a satisfação do consumidor de forma ampla. O que ela defende? Que quando a gente substitui esse olhar, quando a gente olha de forma ampla, a gente consegue orientar e direcionar os colaboradores para estimular o crescimento da companhia. Por quê? Porque a gente está medindo o nível de lealdade àquela marca. Então, você não está falando mais de um cliente satisfeito, sim ou não, com a experiência pontual. A gente está falando sobre o nível de cumplicidade, de lealdade que esse consumidor tem com essa marca ou com essa empresa. E aí vamos pensar na pergunta, né? Qual é a pergunta ideal? Qual é a pergunta adequada? De que maneira eu vou inquirir o meu consumidor, o meu cliente, sobre o nível de satisfação dele? Então a gente pode pensar numa pergunta como: de 0 a 10, qual é a probabilidade ou quão confortável você se sente e indicar a nossa empresa para um colega ou para um amigo. A partir da resposta dos seus consumidores, você vai dividir os seus clientes em 3 faixas. De 0 até 6, que são os detratores. Detrator é aquele cara que não está feliz com você e não recomenda a sua marca. 7 e 8 são os neutros. O neutro é aquela pessoa que está na coluna do meio. Ela pode pender tanto para detratar, como ela pode pender para promover. E o próximo nível, que é o promotor, que a gente considera respostas 9 e 10. Esses caras são os promotores, eles estão joinha. E aí, com base nessa pesquisa, a sua conta vai ser o percentual de promotores menos o percentual de detratores. Isso vai te dar o indicador de NPS. A gente vai deixar também a fórmula aqui para vocês, tá bom? Esse resultado, ele vai variar de menos 100 até mais 100, então não se assuste. Vamos pensar num exemplo super simples. Você enviou pesquisas a 10 clientes, recebeu as 10 respostas. Você teve 6 promotores, 2 detratores e 2 neutros. Nessa simulação que a gente fez, o seu indicador vai ser 60% promotores, menos 20% de detratores, então seu NPS está 40%. Agora, esse resultado é bom? Esse resultado é ruim? Depende. Se você já tem a filosofia implantada, se você já pesquisa, se você já tem uma sequência de dados coletados, então você tem um indicador. E a partir daí você pode fazer uma base comparativa. Agora, se não, se você está começando, então esse é o seu ponto de partida. Você sabe que naquele mês, com aquelas circunstâncias, né, com aquelas condições, você entregou 40%. O NPS ele pode variar, né? Você não precisa pensar somente em recomendar a empresa. Você pode ampliar o teu olhar e pensar se o cliente recomenda um determinado processo, um determinado contato com o touchpoint. Então você pode, de repente, pensar em, por que não fazer um NPS do meu processo de venda, do meu processo de implantação, do meu processo de atendimento, do meu processo de pós-venda. Enfim, tudo depende daquilo que você quer medir. Quando você pergunta de 0 a 10 o quanto ele recomenda a sua empresa, você está olhando de forma ampla. Agora, de repente o seu cliente fala com você com uma determinada frequência ou contrata produtos seus com uma determinada frequência. Por que não medir o NPS da experiência dele de contratação ou da experiência dele com o seu canal de relacionamento? Vale a pena você ampliar esse olhar, né? E observar por esse ponto de vista a relação com o seu consumidor. Ok? Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não esquece de dar uma curtida no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver novidade, a gente ativa o sininho e você vai ser avisado.
Legal? Sucesso sempre, pessoal. Tchau!